Senhor amado, louvado seja o teu nome, graça nós te damos mais uma vez, apresentando o teu servo em tuas mãos neste momento, pedindo a tua unção, o teu poder, a tua graça revelada através da tua palavra. Sabemos que é uma noite de bênçãos e de milagre, estamos preparados para ouvir a tua palavra. Estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, abre comigo a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 13, uma passagem bem conhecida, mas que o Senhor tem colocado em nossos corações, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 9. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Leandro e também pela vida dos obreiros que hoje estão aqui, o coral que cantou ao Senhor com alegria, o grupo. Deus continue abençoando os irmãos que adoram o nome do Senhor Jesus. E os irmãos que vieram à casa de Deus, que maravilha, irmãos, poder estarmos aqui. Os irmãos encontraram? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Diga comigo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Para você não cansar, pode se sentar e continuamos com a Bíblia aberta. Leia comigo ainda o verso de número 18. Verso de número 18, que é a explicação da parábola aos discípulos. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, diga comigo, boa terra, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém, irmãos? Uma passagem bíblica bem conhecida, quem nunca ouviu um teatro, quem nunca ouviu um louvor sobre o semeador, né? Mas eu acredito que Deus tem colocado em nossos corações, irmãos, essa palavra. E essa palavra, esses dias atrás, nós estávamos com um problema aqui no prédio do Ela, aqui na salinha do Ela, e a salinha estava rachando. E a irmã Ana disse assim: eu acho que tem uma árvore ali, a raiz dela está rachando. E eu e o tio Everson fomos ali olhar.
na verdade não era a raiz da árvore. Eu me lembrei daquele hino que diz assim: só quem tem raiz suporta o que suportei. E eu fiquei me perguntando, é importante a raiz ou o solo? Qual é o mais importante, é a raiz ou o solo? Porque aquela árvore, na verdade, ela tinha raiz, pastor. Só que a raiz dela não estava no solo, a raiz dela nasceu em pouquinho de terra que tinha numa parte de tijolos, e ela não teve uma raiz suspensa. E o tio Everson disse assim: ó, só dá um puxão aqui, essa raiz sai com tudo. E eu fiquei pensando, qual é o mais importante, a raiz ou o solo? É importante os dois, né, irmãos? Mas é importante que a raiz nasce no solo certo. Tem o solo certo. Então eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Às vezes a gente se preocupa, só quem tem raiz suporta. É importante ter raiz, mas é importante o solo. É importante saber onde você está firmado, onde você firmou a tua fé, onde você tem colocado as tuas convicções, qual é a razão da tua fé. Porque se a gente tiver uma raiz, mas as nossas raízes forem flutuantes, quem nunca viu aquela florzinha, até eu gosto muito, agora me esqueci o nome, eu gosto de flor, que você coloca na água e ela sai toda a raiz e ela vive só na água, né? Jiboia, é jiboia, será? É, né? Jiboia, eu tenho ali, mas eu plantei na terra. Mas a jiboia, se você colocar na água, ela fica a vida inteira na água, e você troca a água, ela cresce, fica bonita, e ela só vive na água. Irmão, nós precisamos ter raiz, mas enraizado na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Só que essa passagem bíblica aqui, ela não nos fala sobre uma rocha, não fala sobre o solo. Aqui justamente fala do nosso coração. Tipo de corações, tipo de pessoas que recebem a palavra de Deus. E é importante isso, irmãos, que a gente entenda ou pense um pouquinho como nós estamos recebendo a palavra de Deus. De que forma o nosso coração está recebendo a palavra de Deus. Essa é a minha pergunta nessa noite, para que nós possamos refletir. É um culto onde nós precisamos refletir. Como que nós estamos recebendo a palavra de Deus em nosso coração? Veja só, irmãos, para nós não fugirmos da palavra, a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Não se sabe que casa. Alguns dizem que era a casa de Jesus na praia. Mas a verdade é que Jesus colocou ali os pés para fora da casa, eu fiquei pensando, não pôde nem tomar uma água de coco. Já chegou um monte de gente. Só que Jesus não estava ali para descansar, irmãos. E eu pensei muito sobre isso, o evangelista Junei. Às vezes a gente canta um hino assim, ó: Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. E eu disse: meu Deus do céu, tu começa a ler a Bíblia. Jesus pregava de manhã, Jesus pregava à tarde, Jesus pregava de tardinha, e ainda de noite, na quarta vigília, 3 horas da manhã, ele orava. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia, eu nunca vou conseguir ser como tu, mas que eu possa ser um instrumento nas suas mãos. Que o Senhor me use não por aquilo que eu sou, mas por a tua graça, pela tua misericórdia. Não é errado cantar, é lindo, irmãos. Eu cantei várias vezes na minha juventude esse corinho e vou continuar cantando. Mas a gente sabe que não vai conseguir fazer igual a Jesus. E Jesus sabe perfeitamente isso. Agora depende, irmãos, de nós, como nós estamos recebendo a palavra de Deus. É isso que eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos. Porque veja só, irmãos, aquela multidão cercou a Jesus na expectativa de ouvir. Todos estavam ali sedentos, todos estavam realmente dispostos a ouvir a mensagem de Jesus. Será que todos estavam ali com a disposição de aprender e de viver o que Jesus estava ensinando?
Há quem diga, irmãos, a gente já escutou muitas mensagens, há quem diga que muitas multidões que cercavam Jesus, que iam em busca de Jesus, uns iam por curiosidade, outros iam por causa dos milagres, outros iam por causa da comida, e outros poucos é que realmente desejavam ser fiel ou conhecer o que Jesus, ou viver aquilo que Jesus estava ensinando. A gente não sabe, mas a verdade é que quando Jesus começa a contar uma parábola, isso causou estranheza no coração dos discípulos. No verso 10, o discípulo vai dizer assim: mas Jesus, por que tu está contando para eles uma parábola? Verso 10 aqui desse capítulo, eles ficam perplexos com Jesus. Jesus, por que você está contando uma parábola para eles? Aí Jesus vai explicar para eles: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não, porque na vida deles vai se cumprir o que foi falado pelo profeta Isaías. Eles têm ouvido, mas não conseguem ouvir. Eles têm olhos, mas não conseguem ver. Eles têm o coração, mas não conseguem receber a minha palavra. Jesus sabia perfeitamente que aquelas pessoas que estavam ali iam ouvir os ensinamentos de Jesus, mas não conseguiriam compreender a vontade de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos, porque parece assim, e eu quero trazer algo importante para nós. Parece que é simples o que Jesus estava falando aqui. Para você que conhece a palavra de Deus, para você que tem o Espírito Santo de Deus, para você que foi lhe revelado os mistérios de Deus, não é difícil. Mas isso aqui não é simples. E a palavra de Deus não é coisa simples, irmãos. Escute isso, guarde isso no seu coração. A palavra de Deus, nada que está na Bíblia é simples. Nós não podemos tratar as coisas de Deus com simplicidade. As coisas de Deus são eternas, têm valores eternos. A gente vê na internet as pessoas fazendo piada com a Bíblia, fazendo chocarrice com os louvores, chocarrice com a palavra de Deus, usando o nome de Jesus em vão, porque eles não sabem o peso, a responsabilidade que é a palavra de Deus. Eu te pergunto uma coisa: se um parente seu, um amigo seu, chegar para alguém e dizer assim: olha, o fulano de tal me falou que é para mim te dizer isso, e você ficou sabendo que ele falou algo em teu nome que você não falou, você vai ficar brabo, a tua razão vai falar alto, você vai ficar irado, você vai chamar atenção, você vai buscar saber se é verdade ou não. Nós que somos humanos, nós somos assim. Imagina Deus, irmãos, tem pessoas que brincam com línguas estranhas, fazem piada da palavra de Deus. A palavra de Deus não é coisa simples. O apóstolo Paulo, se você quiser abrir no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 14, ele vai dizer: ao homem natural são as coisas naturais. Ao homem espiritual são as coisas do... Não, e ele diz assim: ao homem natural são as coisas naturais, e ele não consegue compreender as coisas do Espírito de... É por isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: não adianta eu falar para eles de forma espiritual, porque eu conheço o coração deles. Jesus via o que os discípulos não conseguiam ver. Então Jesus não estava, irmãos, fazendo ali, irmãos, uma divisão ou fazendo uma acepção de pessoas, não. É porque Jesus sabia perfeitamente que eles não entenderiam a sua palavra. Por essa razão Jesus disse: a vós é dado a saber as coisas de meu Pai.
Por isso que na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, eu te dou graça, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas revelaste aos meus pequeninos. Glorifique a Deus se você sabe, se você consegue entender as coisas de Deus, glorifique a Deus. Porque isso é o sinal que a palavra de Deus, a semente de Deus, caiu no teu coração em uma boa terra. Mas, queridos, é importante, irmãos, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque Jesus, depois, nos versículos decorrentes, ali o capítulo 19, Jesus começa a falar sobre, começa a mostrar aos discípulos o que era o semeador. E antes de entrar aqui, eu quero ser bem rápido, mas antes de entrar aqui, eu estava pensando em uma coisa muito importante para nossos dias. A gente vê aqui nessa parábola que Jesus fala de uma semente que caiu na beira do caminho, caiu entre os pedregais, caiu entre os espinhos, e uma que caiu em terra fértil. E uma coisa que Deus colocou no meu coração, irmãos, para eu refletir com os irmãos. E eu até coloquei aqui, irmãos, saí de casa e coloquei aqui, que o que eu quero que os irmãos meditem comigo é sobre isso. Sobre isso. Como nós estamos recebendo a palavra de Deus? Como nós estamos guardando a palavra de Deus? O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, essa palavra já foi semeada no nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, é viva. A palavra de Deus, ela não morre. A palavra de Deus, ela é viva, ela tem que estar viva em nosso coração. E eu coloquei aqui, ó, irmãos, não é normal e não podemos nos conformar com o que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Nós às vezes não queremos lembrar do passado, nós não queremos viver a sombra do passado, mas é tão bom quando nós lembramos o que nós vivemos no passado. E eu estava pensando, pastor Ademir, nós não podemos viver do passado, mas nós podemos sim desejar viver aquilo que os nossos irmãos viveram no passado. Só para os irmãos entenderem o meu raciocínio, irmãos. Sabe o que acontece? Por que eu estou falando isso? É porque muitos de nós vamos escutar a mensagem agora aqui. Vamos escutar a palavra de Deus. E ao chegar em casa, muito de nós, não vou generalizar, mas muito de nós vamos nem lembrar do versículo, capítulo que foi lido aqui. Muito de nós ouvimos a palavra da Santa Ceia que estava poderosa, mas muito de nós não lembramos da mensagem que foi pregada. Muito de nós escutamos tanta mensagem poderosa, tanta coisa linda que vem da parte de Deus, mas nós saímos daqui e esquecemos, naturalmente esquecemos. Não está certo isso, irmão, não está certo. Se você crê, como eu creio, que a palavra de Deus é viva, nós não podemos sair daqui deste lugar de culto e chegarmos lá fora e esquecermos do que ouvimos aqui, do que aprendemos aqui. Nós não podemos nos conformar, porque nós oramos pelo mundo, nós falamos que o mundo é essa terra infértil. Nós olhamos para o mundo e dizemos que é esse solo que está, irmão, não está preparado. Mas às vezes o nosso coração tem um bloqueio no nosso coração, que ao ouvirmos a palavra de Deus, que ao escutarmos a voz de Deus,
Nós saímos daqui e dizemos, como eu gostaria que Deus falasse comigo. Porque às vezes nós não entendemos o que Deus fala através da sua palavra. E eu dizia para minha esposa que a gente viveu um tempo tão bom, irmão Junei, que a gente saía do culto e a gente chegava em casa, pastor João, e a esposa, a mãe, eu tinha minha mãe, meu pai, costumavam dizer assim, filho, como estava o culto? E a gente sentava tomando chimarrão, contava todo o culto. Pregava tudo que eu via. Chegava na farmácia onde eu trabalhava, meus colegas eram crentes, o irmão Euclides e alguns, e a gente ficava lá conversando e falando das coisas de Deus. Eu chegava lá no câmbio mais, onde o evangelista Gilmar estava trabalhando, a gente chegava e continuava falando. Ei, tu viu que coisa linda o culto, aquele louvor, aquela mensagem, aquela coisa linda. Nós estamos errando onde, querido? Aonde nós estamos errando? Será que o nosso coração não está como esse solo aqui? A palavra é semeada, o Espírito Santo lança a sua palavra em nossos corações. A gente sai correndo da igreja, irmão, eu vou me colocar junto, não estou falando para ninguém, não estou atirando. A gente sai correndo da igreja, e Deus o livre, se o celular tiver com a bateria fraca, a gente já sai aqui, porque a gente quer ver quantos likes tem a nossa foto, quantos olharam o nosso story. A gente quer chegar em casa correndo para continuar maratonando as nossas, séries especiais que a gente gosta. É por isso que a palavra de Deus entra aqui. E a gente não consegue absorver, mastigar o que a gente escuta. A gente não consegue nos alimentar do pão de Deus. Nós não conseguimos dar continuidade a dizer, Jesus, fala conosco, continua a falar conosco. Não é nos lembrarmos do passado, mas nós saímos de casa já cultuando, vinha para a igreja, que a igreja era a continuação do nosso culto, e quando nós saímos daqui, nós continuávamos adorando e glorificando a Deus. Como está o nosso coração, querido? Como está o nosso coração? Hoje nós escolhemos a palavra. Hoje, se a palavra não for de acordo com a minha vontade, eu rejeito, não quero. Muitos daqui podem sair até meio beiçudo, não tem problema. Nós estamos entregando aquilo que recebemos de Deus. Você não vai ficar bravo comigo, você vai ficar bravo com o dono da palavra. Porque a gente escolheu, irmãos, a gente está vivendo uma época que a gente escolhe. A gente pode escolher o que a gente quer ouvir. Mas eu creio no Deus do profeta Isaías, assim como desce a chuva do céu e para lá não torna. Assim é toda a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Glória, 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 glória. Se você puder fechar os seus olhos e dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Exaltado seja o nome de Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina. Que Ele possa nos dar um coração quebrantado. A nossa oração é para que o nosso coração seja quebrantado. Eu saí da ceia, irmãos, e abracei minha esposa e disse para ela, eu preciso me arrepender.
Eu disse: me perdoa, minha esposa, porque eu preciso me arrepender. A mensagem de Deus, quando ela é semeada em nosso coração, ela precisa haver transformação, irmão. Precisa haver mudança. A palavra de Deus, ela precisa, irmãos, enraizar em um solo fértil. O nosso coração precisa ser esse solo fértil. Irmão, essa passagem bíblica, nós podíamos falar muita coisa. Escrevi muita coisa. Eu disse para o pastor, a gente começa a ler tanta informação, e às vezes mas quando a gente chega aqui, o Espírito Santo direciona a gente para o outro lado. De uma forma mais objetiva, mais simples, mas que nós possamos todos entender, porque o que o Senhor quer tratar é conosco, é com a nossa alma, com o nosso espírito. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus, e ao ouvir a palavra de Deus, não haver, irmãos, uma mudança em nossa vida. Isso significa que se a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós vemos o culto, nós ficamos aqui 2h30, ou 2 horas, ou 1h30, nós cantamos, nós sentimos a presença de Deus, mas ao sair do culto, nós esquecemos do que ouvimos, e a palavra não gerou nada em nós, a palavra de Deus não mudou nada na minha vida. É porque ela pode estar caindo numa terra, irmão, despreparado, pode estar caindo em pedra. Olha só o que Jesus disse: a semente que cai nos pedregais é a pessoa que recebe a palavra, fica feliz pela palavra, só que ao germinar ela morre, porque ela não tem raiz. Ela não tem raiz. A palavra de Deus, ela precisa ser ouvida. A palavra de Deus, ela precisa ser plantada em nosso coração. E ela precisa gerar algo, frutos. Jesus disse: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Vosso fruto permaneça. Jesus conta essa parábola aqui, irmãos, e para mim não fugir muito do que eu escrevi, a gente vai ver que Jesus disse: um semeador saiu a ser. Ele tinha o que nas suas mãos? Semente. A semente era boa. Diga comigo, a semente era boa. Capítulo 4 de Marcos, versículo 14, vai dizer que a semente é a palavra de... Se a palavra de Deus é a semente, então o semeador não pode ser Jesus. Até podemos dizer que era Jesus aqui, mas a verdade é que o semeador é a igreja. Quando a parábola diz assim: e o semeador saiu a semear, aí cumpre-se o que está em Mateus 28 e... Eu apontei aqui, irmão, a comissão. Jesus disse: ide, ensinai, ide pregai, ensinai as nações. Quem é que sai a semear a semente? Faça assim: somos nós os salvos de Jesus Cristo. Todo aquele que recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador é um semeador da palavra. Então o semeador saiu a semear, o semeador saiu a semear a boa semente. E eu fiquei pensando uma coisa, guarde isso: a semente era boa. Se a semente continuasse guardada na bolsa ou na sacola do semeador, ela continuava sendo boa. Porque ela é a palavra de Deus, então ela continuava sendo boa. Só que a semente guardada, irmão, a semente não pode produzir nada. Então, se nós não semearmos, nós não vamos colher. Então é bom quando nós lembrarmos que nós somos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos semear a semente.
Agora, outra coisa interessante nessa lição aqui, irmão, que alguém pode dizer assim, ó, que desperdício do semeador lançar a semente em qualquer solo. Aqui tem 4 tipos de solo que nós já citamos. Que desperdício de lançar a semente em qualquer solo. Irmãos, todos plantador nunca trabalhei, mas eu tenho certeza que aquele que planta, né, a sua lavoura, a primeira coisa que ele faz, ele vai lavrar a terra. Ele vai preparar o solo, porque a semente é cara, ele não vai desperdiçar. Aqui a gente pode olhar e pensar assim, ó, que desperdício! O semeador saiu semeando a semente em qualquer solo. Não é desperdício. Aqui vai um ensino para a igreja. O reino de Deus, irmãos, é bem diferente. Irmãos, é fora do raciocínio humano. A Bíblia diz que, Paulo escreve dizendo que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe por que o semeador saiu a semear aqui? Porque isso aqui realmente, irmão, refere-se a corações. Quando nós saímos pregar o evangelho, irmão Marçal, nós não temos condições. Esse aqui vai ser salvo. Esse aqui não tem condições de ser salvo. Esse aqui tem um coração duro. Esse aqui tem um coração difícil. Eu não tenho, como semeador, eu não tenho condições de saber ou dizer, esse merece ser salvo, esse não merece ser salvo. O importante é que a semente é lançada em todo lugar, em todos. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Mas o meu vizinho é ruim, eu sempre falo lá na congregação, gosto de falar isso, porque geralmente, irmão, a gente que mora em bairro, as pessoas que moram em bairro, tem o vizinho sempre lá meio usado, né? O vizinho pega lá a cuia do chimarrão e limpa no teu pátio. Pega o cachorrinho lá e faz o banheiro à tua grama. E aí você se ira, você briga, mas Jesus vai salvar ele. Deus, Jesus vai salvar ele. Até aquele irmão, aquele lá de Brasília, lá, ele merece salvação, eu estava pensando hoje. Até ele, tem muitos crentes que odeiam ele, né? Tanta injustiça, mas eles também merecem ser salvos. Sabe por quê, irmãos? Tem uma boa notícia para você. O evangelho, diga comigo, o evangelho é boas novas. E eu tenho uma boa notícia para você. E você também deve ter essa boa notícia. Jeremias 23, versículo 29, capítulo 23, versículo 29. Olha só, tem solo, tem coração duro. Eu até pensei em trazer uma pedra, porque eu trabalhei com criança, e a gente sempre trabalhava, eu trazia coisa, né? E eu pensei em trazer uma pedra. Me esqueci. Tem solo duro, tem solo insensível, tem corações que não conseguem receber a palavra por causa da dureza, por causa da insensibilidade espiritual, por causa das suas razões, por causa da sua temperança, não consegue. Irmãos, é um caso perdido. Minha parente é um caso perdido, meu sogro é um caso perdido, minha sogra é um caso perdido, meu vizinho é um caso perdido. Não é. Sabe por quê? Porque para tudo Deus tem uma solução. Jeremias 23, 29. Jesus disse, minha palavra, até vamos ler 23, 29 de Jeremias, porque olha aqui isso aqui. De Jeremias e 29. Olha só o que disse o profeta Jeremias, pelo Espírito Santo de Deus. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, é com o martelo que esmiuça a penha. Você acredita nisso?
A palavra de Deus queima toda impureza. A palavra de Deus queima todo espinho de amargura. A palavra de Deus queima todo espinho de rancor, de ódio. Irmão, se o nosso coração não está conseguindo receber, frutificar a palavra que temos ouvido, Senhor, queima-nos com o fogo do Teu Espírito Santo. Se o meu coração está endurecido, Senhor, pode bater com o martelo, porque não tem rocha que aguente a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Rebacanda rabá, shebacanda rabá. Você está preparado, irmãos, para uma renovação vinda da parte de Deus? Você está preparado para algo novo da parte de Deus, algo bíblico, mas algo que o Espírito Santo de Deus vai enviar sobre a vida da igreja? Nós estamos preparados, nós estamos desejosos. Senhor, nós queremos ser cheios, nós queremos viver um avivamento. Então prepara o teu coração, prepara aí a tua terra e diga: Senhor, semeia a tua palavra. Eu quero um coração quebrantado, eu quero um coração contrito. Senhor, eu quero viver uma experiência contigo. Eu quero falar em línguas estranhas, eu quero profetizar. Eu quero, Senhor, evangelizar, eu quero anunciar o Teu nome. Senhor, eu quero receber a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver algo novo. Irmãos, como o nosso coração está recebendo a palavra de Deus? Como nós estamos recebendo? De que forma está recebendo? O nosso coração está recebendo a palavra? Qual o efeito que a palavra de Deus está fazendo dentro da nossa alma? Nós ouvimos muito sobre oração, nós ouvimos muito sobre consagração, mas falando a verdade, irmãos, é algo que é muito difícil de nós pôr em execução. Como é difícil! Sabe por quê, irmãos, que é difícil? Nessa parábola está escrito aqui, está escrito nessa parábola: a semente foi semeada, mas as aves do céu, que representam Satanás, vêm e arrebatam do nosso coração. A gente sai de um culto evangelístico, um culto de missão, a gente sai de um culto avivado, dizendo: Senhor, eu quero ficar 1 hora na oração. A gente sai daqui e a palavra, a gente esquece. A gente esquece dos propósitos que fez com Deus. A gente esquece, irmãos, do juramento que fizemos a Deus. Porque o inimigo consegue, antes da palavra enraizar nosso coração, o inimigo consegue arrebatar da nossa mente. Você está entendendo a palavra de Deus? O que nós precisamos fazer, irmão Pedro? Nós precisamos lembrar das sendas antigas. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E eu estava pensando, irmão, não é errado pensarmos, porque uma das cartas que Deus escreve, ou o Espírito Santo escreve a uma das igrejas da Ásia, o Senhor vai dizer assim: lembra-te de onde caíste e pratique as primeiras obras. Oh, aleluia! Porque nós orávamos no passado e porque não oramos hoje? Porque nós éramos muito crentes no passado e hoje a gente se conforma em ser menos crente. Será que essa semente está produzindo dentro de nós? Eu quero deixar, irmãos, essa reflexão a todos os irmãos. O que nós precisamos fazer? Só tem um caminho, só tem uma maneira: é nos arrependermos. É nos arrependermos. É abrirmos mão da nossa razão.
é abrirmos mão, irmãos, do nosso orgulho. É nos despirmos de nós mesmos e dissermos: Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu sou dependente do Senhor. E seguir o que Jesus ensinou, o conselho que Jesus ensinou, dizendo: todo aquele que quiser vir após mim. Todo aquele que quiser vir após mim. Não pense o homem que pode andar na frente de Jesus. Não pense o homem que pode andar, atravessar ou correr. Não, eu sou especial, eu vou correr. Não, Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Evangelho é renúncia. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não mudou. É renúncia, é abandono das práticas do pecado. Você quer ver Jesus? Você quer entrar nas mansões celestiais? Não tem meio termo. Não tem outro caminho. E caraba, che, abacanda, rabá. Tibacanda raba, shebacanda raba. Irabacanda raba, she. Irabacanda raba, shebacanda raba. O Espírito do Senhor está no meio da igreja. Deus está preparando a sua noiva, a sua igreja deve estar adornada. Deve estar no nosso coração as sagradas escrituras. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos sair daqui dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua palavra. Todo o que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.